do Nirvana, doutrina que, para muitos, significa, de uma forma errada, a extinção da consciência individual, quando ela, na realidade, prescreve que a meta final do ser é a assimilação em Deus, ainda que a consciência do ser aí fique intangível, mas aí seja somente elevada a proporções incomensuráveis. É bem o que haviam intuitivamente percebido Tennyson e Turvey. Resulta daí que, pela lei da analogia, dever-se-ia concluir que o microcosmo homem, reintegrando-se no macrocosmo Deus, concorreria, por uma medida infinitesimal, para constituir o ser infinito e participaria, de modo não menos infinitesimal, de sua natureza, ainda que seja conservada a consciência do ser. Assim, e da mesma maneira, milhares de células compõem um organismo humano e concorrem, a título infinitesimal, para constituir a personalidade físico-psíquica, participando de sua natureza, pela mesma infinitesimal proporção, permanecendo intacta a individualidade que lhe é própria. Ainda que possa ser assim, não insistiremos sobre estas especulações filosóficas, de caráter inconcebível para a mente humana, salvo os raros casos de intuição nos videntes, de que ele falou. Queremos desde já observar como os exemplos acima ratificam o que se disse a respeito do assunto, a saber, que a característica da simultaneidade, em oposição à da sucessão, nas rememorações pictográficas da visão panorâmica, é também a característica de todas as faculdades supranormais existentes na subconsciência. Assim sendo, é lícito deduzir daí que esta mesma característica, tanto para as funções da memória quanto para o processo da ideação, a transmissão à distância do pensamento, a translação no espaço, ou, ainda, para o sentimento da imanência em Deus, constitui a modalidade pela qual se exercem as faculdades espirituais no ambiente espiritual. Tão maravilhosa perspectiva sobre a existência de além-túmulo fora como que esclarecida no espírito profundamente filosófico de Frederica Miel por ocasião da reviviscência de uma recordação de sua infância, que ele esquecera havia mais de 40 anos. Nossa consciência é, pois, como um livro cujas folhas, viradas pela vida, se cobrem e se ocultam sucessivamente, a despeito de sua semitransparência. Mas, ainda que o livro esteja aberto na página do presente, o vento pode voltar, durante alguns segundos, às primeiras páginas para a leitura. E, por ocasião da morte, essas folhas deixariam de sobrepor e veríamos todo o nosso passado ao mesmo tempo. Seria a passagem do sucessivo à simultaneidade, isto é, do tempo à eternidade. Compreenderemos, então, em sua unidade, o poema ou episódio misterioso de nossa existência, soletrada, até então, frase por frase. Seria essa a causa de glória que envolve tantas vezes a fronte e a face daqueles que acabam de morrer? Haveria, neste caso, analogia com a chegada do viajante ao cimo de uma montanha, de onde se desdobra, diante dele, a configuração de uma região percebida antes por relances. Pairar sobre a própria história, adivinhar o sentido dela no concerto universal e no plano divino seria o começo da felicidade. Até então se tinha sacrificado a lei, agora se saboreava a beleza da lei. Tinha-se penado sob o chefe da orquestra, tornava-se agora ouvinte surpreso e encantado. Só havia divisado o seu pequeno caminho na neblina, agora um panorama maravilhoso de perspectivas imensas se desdobra de repente diante de sua visão extasiada. Por quê? Henri Frederic Amiel, fragmentos de um jornal intime, Vol. 2, Paz. 172. Desejando resumir, em um parágrafo final, o que acabou de ser exposto, diremos que, quanto às manifestações da visão panorâmica, os fisiólogos e psicólogos se tinham limitado a afirmar a correlação incontestável, pelas leis da equivalência, entre as atividades opostas, morfológica e psíquica, no significado de uma correspondência paralela, e não de uma conversão absoluta.
ninguém teria pensado em contradizê-los. Eles, porém, pretenderam que as suas induções sobre a rapidez da circulação cerebral ou sobre a regressão da memória nesteria se mostravam suficientes para explicar, fisiológica e psicologicamente, os fatos, sem que restassem, na expectativa de uma solução, questões de outra natureza. Tem-se o dever de reconhecer que, assim apresentadas, as suas presunções foram parcialmente justificáveis, porquanto eles não conheciam ainda a existência da fenomenologia metapsíquica, única capaz de esclarecer os enigmas da psicofisiologia. Isto não impede que o seu ponto de vista, nos dias presentes, pareça bastante acanhado e deficiente para que se espere inverosimilmente que alguém se satisfaça com ele. Ainda que se pense nele, é fato que, quando se estudam os fenômenos em questão em suas multiformes modalidades de manifestação, quando se os considera em suas relações como o grupo das faculdades supranormais existentes na subconsciência, e se verifica que a característica essencial da visão panorâmica, isto é, a simultaneidade, em oposição à sucessão na percepção dos estados de consciência, é, também, sob formas diversas, a característica de todas as modalidades de manifestação das faculdades supranormais subconscientes, então, é-se levado, inevitavelmente, a concluir que a visão panorâmica, embora reveladora da existência subconsciente de uma memória sintética, pertence, por sua vez, ao grupo das manifestações supranormais subconscientes. Tais conclusões, combinadas com o fato de que a memória sintética é de natureza permanente, indicam que a sua sede não pode ser achada na substância, cambiante por excelência, dos centros corticais, mas que se deve buscar os seus traços em algo que é permanente, exterior a esses centros mesmos, ainda que intimamente ligados a eles por natureza. Ora, esta indução, logicamente necessária, leva a admitir a existência de um corpo etérico, sede natural das faculdades supranormais subconscientes, e a existência de um corpo etérico já foi demonstrada, baseando-se nos fenômenos da exteriorização da sensibilidade, da autoscópia interna, da bilocação e do desdobramento fluídico no leito de morte. Já vimos como estas conclusões se tornaram susceptíveis de se acharem validados dedutivamente, assim como demonstraram o professor Bergson e o Dr. Geley. Verificamos, além disto, que a tese sustentada por eles era admiravelmente confirmada, ela também, pelas percepções autoscópicas de sensitivos sonambúlicos. Resta, assim, estabelecer que a memória sintética, de onde derivam os fenômenos da visão panorâmica, pertence ao grupo das faculdades espirituais inerentes à subconsciência humana, faculdades que, lá, existiriam pré-formadas, em estado latente, na expectativa do momento em que surgirão e começarão a se exercer no meio espiritual, da mesma maneira que, no embrião, existem, pré-formadas em estado latente, as faculdades de sentido terrestre, na expectativa do instante em que surgirão e começarão a se exercer no meio terrestre. Ernesto Bozano. Fim.